Nós vamos recomeçar os trabalhos, retomar o julgamento, com a inquirição da testemunha Jefferson Luciano Segato, arrolado pelo Ministério Público. Então, boa tarde. Boa tarde. O senhor foi arrolado como testemunha, vou lhe ouvir aqui gravando seu depoimento. Tá? O nome completo do senhor? Jefferson Luciano Segato Nascimento. Brasileiro, casado? Sim, senhor. O senhor é policial militar? Policial militar. Tá. O senhor promete falar a verdade, né? Sim, senhor. Aos costumes de nada, compromissado e advertido na forma da lei. Esse é um episódio aí de 17 de abril de 2021, que trata de um homicídio aí da criança de nome Miguel. O senhor já foi ouvido durante a instrução da primeira fase desse processo. Então, para contextualizar aqui, inicialmente, antes de passar a palavra para as partes, para os jurados, eu lhe pergunto, esse fato chegou ao conhecimento do senhor de que maneira e qual foi a sua atuação, de forma resumida, sintética, como é que chegou ao seu conhecimento para o senhor agir na condição de policial militar? Nós estávamos no dia apresentando uma ocorrência em flagrante na delegacia, uma questão de tráfico, e chegou as partes envolvidas, a Yasmin e a Bruna, chegaram no local com a finalidade de registrar uma ocorrência do desaparecimento do filho da Yasmin. Ela chegou ali dizendo que o filho tinha sumido há 2 dias, se eu não estou enganado, e que ele teria saído para entregar o lixo na lixeira, umas 5 horas da noite, e não teria retornado. Ali a gente fez algumas série de perguntas a ela, né, para entender o que realmente estava acontecendo e se a gente tinha como auxiliar de alguma forma a localizar o menino, né. Até então o que se tinha era que um jovem, né, um menino, sumido. Dessa forma, a gente fez algumas indagações a elas, né, que são 2 meninas, e que dava para notar assim, que a Yasmin meio que tentava conduzir de forma que a gente não falasse com a Bruna, que a gente não conversasse com a Bruna, e a Bruna demonstrava que queria falar alguma coisa. No decorrer de algumas perguntas ali, a Bruna falou algo semelhante, Miguel na mala, depois no Rio. Mas era uma situação meio que fora de contexto que a gente de imediato não entendeu. Com a finalidade de tentar auxiliar a mãe, né, que apesar de ter uma oratória ali meio confusa, a gente perguntou se ela queria que a gente acompanhasse ela até o local para tentar descobrir onde é que o menino estava. Tentar ver alguma câmera, apesar de ser de noite, para ver se tinha alguma câmera, conversar com alguns vizinhos, para poder tentar desvendar essa situação, para verificar onde é que o menino estava. Ela concordou, tanto ela quanto a Bruna, foram na nossa viatura, de livre e espontânea vontade. Chegamos no local, quando a gente desembarca da viatura, com a finalidade de acessar o espaço comum da pousada, onde existiam outros moradores, a Yasmin tentou se evadir do local, tendo sido contida por nós, até se agarrou no colete do soldado Benhur, arrancou algumas peças do colete dele, se demonstrou muito nervosa, forte, uma mulher extremamente forte, e a gente fez o uso necessário da força para contê-la. Então somente ela, a Bruna... Eu vou falar mais próximo do microfone, por favor, para poder captar bem o áudio. Tá bom? Pode prosseguir, por favor. Ela foi contida, né? E ali contida, daí sim a gente notou que realmente alguma coisa de errado estava acontecendo. Juntando aquela oratória dela meia confusa, que ela chegou na delegacia, com a fala da Bruna, a gente entendeu que alguma coisa de errado estava acontecendo. Ainda não sabíamos do que se tratava, se o menino estava vivo, se o menino estava morto. Nossa intenção era salvar a vida dele, do Miguel. Nesse ponto, ela foi contida e tal, e aí a gente indagou, realmente, o que está acontecendo? Vai dizer o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui? Daí ela admitiu que tinha, para nós, né, deixa bem claro que foi para nós ali, eu não sei o que ela falou no depoimento dela na delegacia, ela admitiu que realmente tinha feito um processo degradante, digamos assim, daquela criança, não alimentando, deixando o menino dentro de um posto de luz, dentro de um banheiro, um banheiro tem um pocinho de luz ali, trancado, com uma cobertinha, trancava o menino dentro do guarda-roupa, acorrentava o guarda-roupa. Inclusive ela falou para mim
que ela às vezes batia nele se ele defecasse lá dentro daquele guarda-roupa. Desse momento, ela admitiu, né, a prática e posterior nos conduziu pelo caminho que ela fez até onde ela disse que largou o menino. Nos contou como que ela colocou o menino numa mala, que a gente indagou. Um menino de 7 anos, acho que era na época, ele não caberia numa mala, teoricamente, né, bem encorpado. E ela disse, não, cabe sim, doutor. Cabe sim, seu polícia. Ele tá magrinho, dobrei, botei, de forma que ele, na hora que eu abrisse a mala, ele caísse dentro do rio. E assim como ela pensou, ela nos disse que foi como ela pensou, aconteceu. A Yasmin foi conosco, o policial civil Eros compareceu no local, né, nessa pousada, inclusive viu ela admitindo a prática do crime. E a Yasmin foi conosco na nossa viatura, nos indicou o caminho percorrido por ela, indicou o caminho onde ela teria largado o menino, onde ela mesma disse que abriu a mala e ele deslizou exatamente como ela havia planejado. E posterior nos levou até onde estava a mala, onde ela disse que teria dispensado a mala, né? Dispensado a mala em uma lixeira. E fomos pelo caminho que ela mesma indicou e a mala realmente foi localizada. A Bruna já não foi conosco, foi com o policial Eros, mas pelo que eu sei fez o mesmo percurso e indicou o mesmo ponto. Então acredito que de fato seja o que ela indicou. E retornaram com ela para a delegacia para fazer o registro daí. Dali a gente foi para a delegacia, posto de saúde e delegacia, para fazer o registro da ocorrência. Eu vou passar a palavra para o promotor e depois para os defensores. Sim, senhor. A palavra ao Ministério Público, doutor André. Do contexto, né, probatório. Quando o senhor, então, se depara nesse primeiro momento, assim, como é que elas aparentavam, como é que era o comportamento delas diante daquilo que elas estavam alegando que estaria ocorrendo? O que o senhor pôde perceber disso? Principalmente a Yasmin, né? A Yasmin, ela chega no local muito firme, muito determinada no que ela está querendo fazer. Muito incisiva na oratória que ela estava apresentando, né? Eu de certa forma, eu sou obrigado a dizer que eu estranhei, lógico que eu estranhei, mas eu não tinha nada a levar ela como suspeita. Eu não tinha como considerar ela uma suspeita, porque até então ela estava trazendo o fato de que o filho sumiu. Apesar de eu estranhar o depoimento dela. Ela muito tranquila, conversava muito bem, gesticulava muito bem, não demonstrava nervosismo por um filho ter sumido, né? E deixo registrado aqui que naquela época, naquele dia, os 2 dias anteriores havia sido os 2 dias mais frios do ano. E notei também que ela evitava que eu quis puxar assunto com a Bruna. E eu notei que ela quis manipular aquela situação de forma que a gente não falasse com a Bruna. Ela falou assim, não, a Bruna não responde a ninguém, somente a mim. Porque ela tem problema, não sei o que, diz ela, né? A gente foi ali, mas viu que em algum momento aquela menina queria falar alguma coisa, essa Bruna. Então, o que eu pude notar naquele momento foi isso aí, a tranquilidade dela em narrar o sumiço de um filho. Foi mais ou menos isso. E claro, dentro então desse cenário, né, e pela experiência que o senhor tem nesses tipos de abordagens, assim, o que poderia, né, o que aquilo representaria para vocês? Eu digo até em questões criminais, né, o que aquilo poderia representar para vocês como linhas possíveis, né, do que poderia ter ocorrido ou não com esse menino. Naquele momento, eu digo justamente para o ato posterior do que vocês agiram, né? A gente, na verdade, a nossa função ali, que a gente viu como nossa função, como Estado representado ali, a gente viu que nós deveríamos agir de forma de que se esse menino realmente estava perdido, que a gente encontrasse alguma linha a seguir, e até mesmo acionar outros órgãos, talvez, né, como ele era perto de uma lagoa, bombeiro, o que fosse, mas que a gente entendesse o que realmente estava acontecendo. Porque até então a gente tinha a oratória dela. Ela dizendo que o filho tinha saído para largar um lixo e não voltou. Só que ao mesmo tempo ela não havia comunicado ninguém, porque a gente sempre foi muito ativo em tudo que é tipo de ocorrência que na nossa região a gente sempre acabava sabendo. E ela não comunicou nem a nós, nem Polícia Civil, nem Guarda Municipal, durante 2 dias. Alegando que viu no Google
que poderia registrar somente 48 horas depois. Então, eu não sei se eu estou respondendo bem a sua pergunta, se é isso mesmo que o senhor quer saber, mas a gente viu naquele momento que a gente tinha que encontrar alguma linha para entender o que levou ou para onde, o que havia acontecido com o menino Gabriel. Eu pergunto... Gabriel não, Miguel, né? Miguel. E eu pergunto isso, né, justamente porque, como vocês são da Brigada Militar, né, e trabalham com flagrantes, né, e principalmente nessa questão do combate à criminalidade, o que até regras de conduta, de procedimentos diante, né, de uma situação de flagrância que vocês estão habituados a agirem, naquele momento, né, vocês agiram e tinham algum indicativo de seguir o padrão procedimental de uma ocorrência de flagrante, ou como o senhor já, né, mais ou menos, mas encaminhando nessa linha, tinha, na verdade, um outro escopo, inclusive até mais de investigação para buscar e tentar localizar, se possível, né, ainda aquele menino? Inicialmente a gente não adotou esse procedimento pela questão de flagrante e delito, até porque nós não tínhamos nada que nos levava como materialidade, né, como vítima, materialidade e autoria da mãe, da madrasta, né? Então a gente não tinha. Então a nossa função ali inicial, eu acredito que foi muito mais na questão de auxílio para tentar descobrir, ou até mesmo investigativo, né? Não bem assim investigativo, mas para que fosse levantada alguma situação que fosse sim favorecer posterior numa investigação policial. Mas também buscando a nossa intenção era buscar achar o menino Gabriel, né? Porque para nós naquele momento, na narrativa dela, ele poderia estar vivo, lógico, porque não existia algo que dissesse, olha, ele saiu ferido, não. Ele sumiu. Ele sumiu. A nossa intenção era achar o menino Miguel. E só para contextualizar, naquele momento vocês já tinham as informações a respeito de quem era o menino Miguel? Questão de idade, questão... Sim, ela mesma trouxe essas informações, né? Falou a idade, falou... Ela era a genitora. Ela que trouxe essas informações para nós, que ele morava com ela. Sim. Tá. E então, a partir dali, né, vocês já com esse intuito, então, de tentar preservar a vida ou localizar ele com vida ainda, se dirigem, por óbvio, até o local onde eles residiam. Até o local, indicado por ela mesmo, né? Até esse momento, chegar até essa pousada, né? A gente está falando ali na rua Sapucaí, né? Sapucaí, desculpa. Ela foi de livre e espontânea vontade com vocês. Entrou até no meu depoimento, eu acredito que eu falei no... Desculpa. No depoimento no dia da audiência, eu até comentei, eu acredito. Na frente da delegacia existia uma câmera, não sei se na época tinha ou não gravações, mas elas ingressaram na viatura espontaneamente. Ó, vamos lá, vamos tentar descobrir o que aconteceu com teu filho, vamos ver se tem alguma câmera, vamos ver se algum vizinho viu. Porque numa situação corriqueira, né, que talvez seria nosso serviço, o que o senhor estava se referindo antes, uma situação corriqueira, a gente estaria ali para auxiliar alguém da sociedade que estaria com problema. Então, vamos lá, ver se tem alguma câmera, ver se alguém viu alguma coisa, se... N possibilidades ao chegar no local que a gente ia tentar entender. E aquela frase desconexa, né, de palavras soltas que a Bruna proferiu, de Mala, Miguel Rio, isso já foi em que momento que ela profere pela primeira vez ou que o senhor escuta isso? Lá na frente da delegacia. Na frente da delegacia, enquanto a Yasmin falava, porque ela falava muito. E essa informação ficou desconexa? Ficou desconexa, a gente não entendeu o sentido bolufas, na verdade, não entendemos nada. Certo. Porque entendemos que ela falou. Miguel Mala, depois Rio, Miguel Mala e Rio. Pode continuar. Aí a gente chegou no local. Isso aí, o senhor quer saber em que momento mudou a narrativa dela? Ela, digamos, ela estava num processo colaborativo, né? Até então, como o senhor está narrando, e chega um momento, então, que ela muda de postura. Assim que a gente chegou ali, que ela observou que realmente nós íamos fazer contato com os outros moradores e realmente ir a fundo para tentar descobrir, eu acredito que tenha sido isso que ia passar na cabeça dela. Aí ela tentou se evadir, porque já tinha descido da viatura e ela tentou se evadir, e daí a gente conteve. Isso foi na parte externa do imóvel ou já na frente? Assim que descemos a viatura, ela... Na rua? Na rua. É calçada, né? Isso, sim. Na viatura. O portão era ali, nós estávamos parados. Nesse momento ela tentou fugir, correr? Tentou. O soldado Benhur até se pôs à frente dela e ela reagindo, fazendo força. Aí foi usado a algema para conter ela. Se nesse momento tinham vizinhos presenciando essa... Nesse momento, nessa confusão, eu acho que os vizinhos da pousada vieram
até no intuito inicial de defender ela, achando que a brigada estava agredindo ela. E daí foi explicado para eles a situação. Não, a situação é essa, tal. Ela foi lá para registrar uma situação e aquela daí a gente não sabe agora se o menino está aí dentro, se o menino está aqui fora. Daí eles começaram a alegar, até que daí foi o soldado Benhur que conversou com eles, a falar sobre algumas coisas que eles haviam visto lá. Sobre gritos tipo miados. Eles desconfiavam que o menino estava sendo maltratado, resumindo. E nesse momento da rua ainda, né? Esse ponto eu quero explorar bem, porque provavelmente vai ser objeto de debate posteriormente. Ela falava alguma coisa? Ela gritava? Como é que era o tom de voz dela? Ela emitia ou era só resistência física ou ainda tinha alguma resistência verbal? Ela falou alguma coisa? Não, ela tentou sair do local, né? E foi contida. Eu não me recordo se ela falou alguma coisa, mas deu bastante gritaria, assim. E daí foi onde os vizinhos se alvoroçaram. E o senhor referiu que ela teria, inclusive, investido de alguma forma contra o Benhur, né? Fisicamente contra o Benhur. Ela se agarrou no colete do Benhur, arrancou até um pedaço fora do equipamento que ele estava. Tá. E eu questiono isso porque no interrogatório dela, enfim, né? Não sei se ela vai tocar nesse ponto, mas ela tem a narrativa de que vocês depois agrediram ela, né? Posteriormente. Analisando o laudo médico dela, que ela é encaminhada posteriormente ao flagrante a UPA ali, a clínica para atendimento das lesões, apareceu a indicativa apenas de um machucado, uma lesão num dedo delas. O senhor consegue ou rememorar em que momento isso poderia ter ocorrido, se é que ocorreu naquele momento isso, né? No momento da algemação dela, a gente conseguiu, para o senhor ter uma ideia da força que ela tinha, a gente conseguiu colocar uma algema nela e ela fechou a mão por dentro e se agarrou na outra algema. E daí no puxar, a algema tem uma serrilha, eu acredito que nesse momento deve ter causado alguma lesão na mão dela. Quando a gente puxou para que soltasse, para a gente pudesse fazer realmente a algemação correta. E isso já no momento que vocês estavam caminhando, eu digo assim, em que momento vocês deram uma voz de prisão a ela? Assim? Quando ela confessou. Que foi já dentro ou fora? Tipo assim, tem algum desdobramento agora, então, seguindo, né? A gente algemou ela e daí a gente olhou para ela e falou assim, agora tu tem que falar a verdade, alguma coisa de errado tá aqui, nós vamos descobrir. Essa algemação foi mais foi assim que... só para conter ela, tanto é que a Bruna não foi algemada, de início. Certo. Por nós isso, não. Para deixar claro o porquê da algemação dela. Não, tanto é que a Bruna não até ela ficou na volta ali, era uma preocupação nossa também, até com questão de arma e tal. Mas ela não foi algemada, né? Somente porque a Yasmin reagiu e fez toda aquela situação. Certo, então isso teria ocorrido na parte externa, né? Ainda e aí vocês entram, o senhor chegou a ter contato com a dona da pousada, com alguém aí específico? Foi mais especificamente o soldado Benhur, conversou com o pessoal que morava ali. Aí o senhor chega, vocês entram no apartamento, na residência dela. Isso, aí a gente... lá fora ela já diz tudo o que fez, ela já diz o que aconteceu e tal. E daí a gente entra no imóvel para verificar até mesmo se ela mais uma vez estaria talvez mentindo ou tentando desvirtuar, ou para ver de repente se o menino não estava ali, né? Porque tendo em vista que tudo aconteceu, ela poderia muito bem ter escondido o guri ali dentro. O senhor consegue descrever, rememorar assim, o aspecto que se encontrava esse imóvel, mas até na questão de sentidos, assim, o cheiro, se tinha alguma coisa... E aí, claro, a experiência do senhor em cenas de crime, né? Aquilo que tinha a impressão para vocês dentro daquele apartamento? Assim, como é que ele se encontrava? Se tinha algum odor específico? Algo que vocês poderiam também considerar, né, nessa análise para a prisão dela? O imóvel, não me recordo com especificidade dentro do imóvel, assim, mas ele é meio bagunçado. A parte da cozinha ali. Se eu não me engano, no posto de luz acho que tinha um cobertor, mas não tenho certeza. Né? Não sei o que mais é. O roupeiro, a parte do roupeiro, onde ela disse que colocava o menino ali, ela mostrou onde é que ficava, ali não tinha roupas ali mesmo. De fato, provavelmente teria colocado alguém ali. Mas quanto a odores, eu não vou saber lhe dizer. Tá. E com relação a objetos, né? O senhor chegou a fazer a apreensão de alguma coisa específica que o senhor tenha visto lá? Não, só os telefones foram apresentados na delegacia. Ah, consta, né? Claro, a apreensão aqui do cadeado, a apreensão de correntes. Pode ser. Isso o senhor chegou a ver naquele momento ou isso nem passava, digo...
Eu não me vasculhar o recordo. Eu, apartamento. sinceramente, eu não recordo se foi a nós que levamos corrente, cadeado, ou foi depois, porque depois o local foi isolado por um certo tempo. Eu acredito que deve ter sido feito perícia também. Sim. Mas daí não é minha... Sim. Sincero. Não, é só para a gente entender esse contexto da participação de vocês, né? Então, ali, ela já relata, então, o que teria feito, e a partir dali, vocês, cada qual, uma viatura da Força Tática e depois a viatura da Polícia Civil, pelo que eu entendi, Exato. com o policial Eros. Cada uma vai numa dessas viaturas. Isso. E elas que apontam o trajeto que teriam percorrido? É elas que indicam o trajeto, separadamente, né? Até para vermos se não seria talvez mais uma tentativa de indicar um falso lugar, né? Yasmin nos leva, isso eu posso fazer a minha participação, Yasmin nos leva, nos conduz, fui aqui, dobrei ali. Até a posterior a gente passou essa situação pro pessoal da Polícia Civil para que eles buscassem imagens que talvez comprovassem o que elas estavam falando, né? E que eu acho que, se eu não estou enganado, tem no processo a imagem delas passando com a mochila, com a mala. E essa mala, como é que foi apreendida? O senhor participou dessa apreensão? Sim. A mala, assim que ela apontou, onde ela deixou o filho no rio, né? Até uma pergunta que eu fiz para ela, perguntei se o menino tinha boiado ou se ela tinha largado ele tinha afundado. Ela olhou bem para minha cara, assim, muita tranquilidade, e falou assim, não sei. Eu virei as costas e fui embora. Aí, posterior, ela nos indicou, dali mesmo, ela disse, onde é que tá a mala? Botou fora, o que tu fez? Não, botei aqui numa lixeira na outra rua, que era uma rua e voltaram para outra. Era próximo ali daqui? Bem próximo, bem próximo. Aí ingressamos na rua e a mala ainda estava na lixeira. E depois dela ter, então, relatado, né, o que fez, ela chegou em algum momento falar algo a respeito da Bruna, né, do envolvimento da Bruna com relação aos fatos, ou ela sempre falou só de si, tentando proteger não, ela? Ela falava que ambas tinham feito. Ela falou que a Bruna também. Ambas tinham feito. Ambas tinham matado ou agido daquela forma que o menino acabou morrendo. E ambas colocaram ele na mala e ambas deslocaram com a mala até o rio. E em alguma dessas conversas, né, claro, e ali, né, elas chegaram a relatar o porquê disso? A Yasmin, ela falou, deixa bem claro que foi para nós, não, mais uma vez eu vou dizer que o depoimento dela, depoimento nunca acompanhei e não acompanho de pessoas que são presas por nós. Para nós, ela falou que não tinha nenhum tipo de sentimento pelo menino e que ela estava esperando, que a mãe dela estava concorrendo à guarda do menino, mas que esse processo estava demorando muito e ela não tinha mais paciência com ele. Isso ela falou em que momento, assim? Para nós, O senhor lembra? Não, eu digo, mas em que momento? Lá na casa. Chegada, na casa? Não, depois que no ela... percurso da mala? Não, lá na casa ela falou. Na casa ela falou? Na casa, depois na delegacia, eu acredito que ela falou de novo. Porque daí a gente conversou de novo com ela e perguntou para ela contar novamente o que realmente tinha acontecido. Só para a gente contextualizar daí no tempo ali, o senhor lembra mais ou menos que momento do dia foi esse contato na delegacia, assim, que horas era? Final da noite, início de noite, final de tarde, meio de tarde? Que hora elas chegaram? Na delegacia, e aí fizeram todo esse deslocamento até a pousada. O horário exato não sei lhe dizer, mas já era noite. Já era noite. Era escuro. E aí, posteriormente, então, a esse desdobramento, né, vamos para a delegacia de polícia. Lá, o senhor acompanha mais alguma coisa? A gente deu voz de prisão para ela, né? Diante de lá, quando ela admitiu Vocês chegaram a dar voz de prisão também para a Bruna? A gente deu, pela narrativa dela, a gente deu voz de prisão para as duas. Apesar da Bruna não comunicar muito conosco, a gente deu voz de prisão para as duas. Ali, então, eu digo... Porque pela narrativa, ali, naquele momento, ali, sim, aí a gente tinha algo para dizer que, elas estão falando que mataram o menino. Eu digo assim, pela experiência, né, do senhor, e claro, e a gente entende que nesse contexto o objetivo principal de vocês era tentar localizar o menino, e por isso dessas conversas, né? Sim. Mas deu para perceber ali, e eu digo daí para formalizar a prisão em flagrante de condução, né? Eu digo de contenção e condução para a lavratura do auto de prisão em flagrante na delegacia, mas o início do procedimento da prisão em flagrante, que é a atividade de vocês, o senhor já conseguiu aferir que a Bruna tinha envolvimento com o fato praticado contra o menino? Pela narrativa da Yasmin.
Sim. Pela Com narrativa. base no que a Yasmin falou, Pela narrativa vocês tinham da subsídios Yasmin. ou justa causa para conduzi-la à Até delegacia foi de uma polícia. pergunta minha para ela, de que, tá, mas tu sozinha tu não vai conseguir carregar essa mala. Uhum. Uma coisa é tu carregar uma criança no colo, outra coisa é tu carregar uma mala pesada com o peso de uma criança, a gente fala peso morto, né? Uhum. Ela disse, não, mas eu e a Bruna a gente foi e levou. Ela me ajudou. Então ali, nesse momento ali, só para reforçar e pontuar bem isso, ela não tentou proteger ou tirar a participação da Bruna no envolvimento do crime. Não, momento algum. Certo. E aí, posteriormente, na delegacia, daí o senhor apresentou, né? Daí começou o procedimento da prisão em flagrante, mas o senhor ali testemunhou alguma coisa, assim, daí do procedimento policial, algo que tenha chamado a sua atenção, que o senhor recorde? Da oitiva delas eu não Sim, o senhor não acompanhei, eu não acompanhou, acompanhei, né? A gente deu nossos relatos. Na delegacia a gente conversou novamente com a Yasmin, porque ela sempre se demonstrava muito prestativa depois que ela resolveu confessar. Ela contou exatamente, com riqueza de detalhes, o passo a passo que ela fez, e ela e a Bruna, né? Com o menino, contando que deixava de dar alimentação. Diz ela que ele se tornou arredio, né? E por isso ele não aceitaria a alimentação e ela também não daria. E aí foi indo, o guri foi definhando, foi ficando magro, foi ficando fraco. Até que chegou um ponto que ela disse que deu uma sopinha de feijão, um caldinho, porque disse que ele estava muito magro, já nem se mexia direito. E nesse momento a gente gravou esse depoimento, a gente informou ela até que a gente ia gravar o depoimento. E hoje Sargento Benhur, na época Soldado Benhur, ele estava... Está mencionado no seu depoimento policial. E ela contou exatamente o que ocorreu, o passo a passo de como ocorreu. Ela tem, em certo momento, ela diz que deu nele, porque ele tinha ficado trancado se ele ficasse trancado no roupeiro e defecasse, ela ficava muito brava e, por fim, acabava agredindo o menino. E contou passo a passo, desde o início, o que ocorreu, até a morte, até eles desovarem o menino, né? Até eles colocarem o menino no rio.